Minha palavra de gratidão, Deus reservou para a gente um tempo tão especial, não é, pastor Silas, essa tarde estamos aqui. Eu já tinha aceitado o convite, o Pedrosa tinha falado desse momento aqui, e nós já tínhamos convidado, né, o pastor Lazarino, o pastor Haroldo, falou, nós vamos lá. E depois o pastor Pedrosa me mandou um áudio dizendo que o pastor Marcílio estaria aqui, mas não poderia pregar, e que eu estava sendo, então, escalado. Foi feito o Marcílio, cara, eu só obedeço, não é? E o Pedrosa também, sou doido, não é? Então, eu estou muito feliz, trago um abraço da Primeira Igreja Batista de Americana. Pastor Pedrosa tem nos abençoado lá naquela igreja, ele tem ido lá para ministrar cursos, para falar, falou no encontro de PMs lá, familiares de PMs, rapaz, o homem falou com, puxa vida, que coisa boa ali, viu? Abalou lá as estruturas lá, foi muito bom, um encontro que nós temos promovido, iniciamos esse trabalho com os PMs ali, familiares, né? E nós temos feito esse trabalho. Então, alegria que Deus tem nos concedido nessa oportunidade, estamos juntos aqui. Eu quero convidá-los a abrirmos juntos para a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Eu penso que esse é o texto que nós poderíamos nos valer dele para este momento, quando nos alegramos em testemunhar a organização dessa igreja e quando também somos desafiados como igreja a olhar para a palavra de Deus, para o Novo Testamento, para nos localizarmos diante de tudo aquilo que a gente tem visto aí, de tudo aquilo que a gente tem ouvido, não é? E de todas as propostas que estão hoje aí no mercado, não é? As igrejas hoje estão preocupadas em formar clientes, em fidelizar pessoas, não é? E nós estamos aí, como igreja batista, meio que assim, jurássicos, no meio desse povo todo, porque as pessoas estão achando assim que já passou esse tempo e nós temos que, de alguma maneira, nos adequarmos a tudo isso que está acontecendo aí nesse mercado, nessa proposta de hoje de mercado, e as igrejas caíram nessa cilada também de responderem aí ao apelo daquilo que está sendo proposto. Atos do capítulo 2, a partir do verso 42, nós vamos ler. Você fica com a Bíblia aberta aí para que a gente possa caminhar juntos aí, tá bom? O livro de Atos dos Apóstolos, não é? É uma ênfase, é uma orientação, é o relato de como viviam os cristãos no primeiro século. É a igreja chamada primitiva, né? E esse texto de Atos, capítulo 2, fala muito para nós, fala muito aos nossos corações, pois que esse texto nos lembra de verdades que nós não podemos esquecer quando pensamos em igreja, quando pensamos que fazemos parte do corpo de Cristo e quando estamos então reunidos para testemunhar ao mundo o reino de Deus, que é rei e é senhor em nossas vidas, não é? Então, esse texto fala de generosidade, de sinceridade, fala de amor, fala de comunhão e fala de conversões, pessoas que iam sendo acrescentadas à experiência, à igreja no primeiro século. É claro que para o nosso tempo, como também para o tempo que passou, o nosso estilo de vida vai provocar nas pessoas esse desejo de conhecer e de praticar aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós praticamos e aquilo que nós vivenciamos. Então, quando a igreja se reúne para viver o Evangelho, para praticar os ensinos da palavra de Deus, a comunidade fica impressionada com isso, porque nós nos reunimos como igreja e nos reunimos sem qualquer outra preocupação, senão podemos ver o outro
abençoar o outro, ajudar o outro, estender a mão para o outro e, de alguma maneira, nos ajudarmos mutuamente a permanecermos firmes neste propósito de servirmos a Deus e de sermos transformados e de experimentarmos esses dons que nós podemos, como igreja, experimentar na nossa convivência. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela impressiona, ela traz assim um impacto na comunidade, porque era algo nunca visto. Porque no tempo de Jesus, os grupos religiosos acabaram se transformando em partidos políticos, e cada um buscava proeminência, cada um tentava ser mais importante do que o outro, cada um procurava ter mais destaque que o outro. E aí chega Jesus falando do amor, falando do arrependimento, da transformação e organizando a sua igreja. E ninguém aqui procura ter proeminência de nada, porque nós somos os servos do servo. Eu gosto de pensar no pastor, na liderança, como aqueles que servem. Eu gosto de pensar que aqui nós temos esse objetivo de cuidar uns dos outros e de ocuparmos as responsabilidades de demonstrarmos este amor de uns para com os outros. Me incomoda, às vezes, na igreja, aquelas pessoas que gostam de sentar naquele lugarzinho. E se alguém estiver sentado naquele lugarzinho que ele normalmente senta, ele olha feio. Me incomoda isso. Me incomoda. Entendeu? Aquele camarada que nós sentamos. Daí tem um visitante que chegou, sentou ali naquele lugar. A pessoa chega e dá uma medida no cara. O que você está fazendo aí? Não, eu estou visitando aqui a igreja. Você não sabe que eu sento aí? Não te falar? Aqui nós não temos nada. Não temos direito a nada. Não temos nem direito da opinião sobre o que aconteceu no culto. Outro dia alguém mandou um e-mail assim para mim e disse assim: pastor, não gostei do culto. E eu respondi: quem te perguntou? O culto não é para você. Prestamos um culto a Deus. Nós temos que estar preocupados com Deus. E é interessante que isso garra na gente, porque você volta para casa depois de um culto abençoado, e aí você faz um comentário no carro: gostei daquele cântico com palmas. Aí o maridão diz assim: não gosto de palmas no culto. Aí os filhos entram na conversa: ah, pai, não tem nada a ver, porque a gente pode louvar a Deus com palmas. Não, no meu tempo não louvava. Cara, vai todo mundo brigado para casa, cara. Vai todo mundo dormir bicudo. De onde vocês estão vindo? Do culto. Meu Deus. Já pensou se não tivesse no culto? Então o texto sagrado diz aí, versos 42 e 43. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os primeiros cristãos, queridos, tinham a consciência de que eram a igreja de Jesus Cristo. E que o ensino dos apóstolos, ou seja, o Novo Testamento, precisava ser priorizado. O ensino da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, era o que precisava ser priorizado. E qual é o ensino básico do Novo Testamento? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos os homens são pecadores. Esse é o ensino básico. Esse é o ensino do Novo Testamento. Então eu e você não podemos esquecer que nós somos pecadores. Embora a gente use roupa de crente, penteado de crente, perfume de crente, jeito de crente, falar, mas nós somos pecadores. Então eu e você precisamos constantemente estar sendo tratados deste mal. Qual é o mal, o pecado que habita em mim? Eu sou o meu maior inimigo.
E é a igreja de Jesus, e é aqui que eu e você somos confrontados com isso, porque a gente vai achando que somos bons. A gente vai pensando que somos melhores. E é a palavra de Deus que nos coloca no nosso devido lugar. Outro dia cheguei na igreja, para o culto, e aí uma menininha veio me abraçar. Menina, criança é maravilhosa, criança é bênção. Me abraçou e disse assim: nossa, o senhor está cheiroso. E aí eu fiquei todo cheio, e aí ela falou: mas o senhor está ficando careca, viu? A palavra de Deus que dá essa ajeitada na gente, que a gente vai achando e a gente tem condição de lidar com as questões da vida, que a gente pode resolver as nossas crises, sozinhos. E aí a palavra de Deus vai nos lembrar que somos pecadores, e quando nos esquecemos da nossa natureza, que nos empurra para o erro, nós então caímos. Então é na igreja que você é exortado. É na igreja que vem e corrige, que dá um jeito em você, porque ninguém conseguiu dar jeito em você. É a palavra de Deus. Tem mulher casa, e ela acha que vai dar jeito no marido. Toda mulher casa assim. Eu endireito ele depois que casar. Se você não trouxer esse homem aqui, e se você não pedir a Deus que fale com o seu marido, naquelas áreas que você entende que ele precisa ser ajudado, porque ele acha que ele é bom. E você precisa orar muito pelo pastor. Ore pelo pastor. Pastor, usa esse homem. Deus, usa esse homem. Esse homem precisa falar, ele precisa ser a boca do Senhor, ele precisa trazer alguma coisa aí para mudar, porque lá em casa está difícil, nós estamos vivendo, entendeu? Porque tem algumas coisas, irmãos, que é só a graça de Deus na nossa vida, é essa manifestação do poder de Deus. E eu digo lá na igreja sempre, eu digo isso lá, eu não quero que você venha aqui e saia daqui se sentindo bem. Eu quero que você saia daqui e perca o sono, cara. Eu quero que a palavra de Deus esquente a sua cabeça. E você saia por aquela porta, desça aqueles degraus ali de joelhos. E diga assim: Senhor, muda a minha vida. Eu não posso continuar assim, eu não posso tratar minha mulher assim, eu não posso tratar meu empregado assim, eu não posso responder desse jeito, eu não posso tratar minha mãe desse jeito, eu não posso tratar meu pai, eu não posso viver essa vida miserável que eu vivo. Eu conheço a tua palavra. Eu quero que você saia daqui com a cabeça quente, cara. Mas sai tão bem, sai tão bem. Nossa, puxa vida, que coisa boa. A palavra de Deus tem que mexer com a gente, cara. Nós temos que ler a palavra de Deus contra nós. Não tem que ler a palavra de Deus para dar dura da sua esposa, da sua... Não, a palavra de Deus contra nós. O que ela tem a dizer para mim? Não é? Diz o texto sagrado que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso aqui é libertador, porque eu entendo nesta palavra que nós não somos um produto acabado. Então nós não podemos nos distanciar desse compromisso doutrinário. Quando nós perdemos a noção da autoridade da palavra de Deus, nós passamos a crer num Jesus histórico. Nós passamos a acreditar em tudo que nos falam, em tudo que nos diz, porque assim, agora tem um movimento ali, agora tem um negócio acontecendo lá, agora tem um... Vamos de um lado para o outro, porque nós abandonamos esse ensino. O cristianismo só tem uma saída, irmãos, só tem uma saída. Nós precisamos nos firmar na doutrina dos apóstolos, nós precisamos beber dela, nós precisamos viver dela, nós precisamos perseverar nela. E nós não vamos negociar o essencial, nós não vamos. Não podemos negociar o essencial e não vamos aceitar o fácil. E não vamos abrir mão do ensino doutrinário, da moral e dos valores cristãos, e vamos lutar e falar e pregar isso, mesmo que isso custe ou signifique o esvaziamento, porque as pessoas hoje estão preocupadas com a pregação politicamente correta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês:
Lá na primeira igreja nós temos vivido um caso assim, as pessoas têm vindo para a nossa igreja de outras igrejas, eu não sei lá na Central se tem acontecido isso, muita gente de outras igrejas, de movimentos neopentecostais, de igrejas, muita gente, porque o vazio cansa, cara. Esse oba-oba cansa. E o que permanece é a palavra de Deus. E é interessante quando esse pessoal chega na igreja, porque eles chegam sem essa noção bíblica do arrependimento, do batismo, de ser membro de uma igreja. Outro dia chegou um casal lá para falar comigo, e disse: pastor, nós vamos nos casar tal dia, nós queremos ver com o senhor como é que faz. Eu disse: sim, tudo bem, mas de que igreja vocês são? São membros da onde? Eles disseram: daqui. Como daqui, cara? Vocês vieram da onde? São membros? Mas como assim? Nós estamos frequentando aqui. Na cabeça das pessoas, ser membro é frequentar a igreja. Está aqui, está ali, está lá, está em algum lugar. Esse negócio de você ser membro, de você ter o SIC, o RG, o endereço, o pastor conhecer a tua família, conviver com você, as pessoas conhecer. Não, eu estou aqui agora. Agora eu estou aqui. Amanhã não sei, amanhã pode ser que eu esteja lá. Mas hoje eu estou aqui. O texto sagrado continua dizendo, no verso 44, 45, os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Como nós podemos fazer isto acontecer aqui na Igreja Batista da Reforma? Na minha vida e na sua vida? Pessoas cuidando de pessoas. Pessoas amando pessoas, dispondo tempo para amar, para ensinar, para discipular, para evangelizar. E fazer isso com alegria, porque o evangelho é a alegria, irmãos. Se você fizer algo para Deus e fizer com essa cara amarrada e com essa cara de leão, de circo, não vira, cara. Tem gente que está cantando na igreja, está cantando assim: irmãos, vamos cantar agora que alegria é crer em Cristo. Que alegria, cara? Onde está essa alegria? Nós precisamos recepcionar as pessoas, abraçar as pessoas, cuidar das pessoas, e nós precisamos demonstrar que essa alegria não é fruto das circunstâncias da vida, mas é a paz do Senhor Jesus no nosso coração. E nós precisamos fazer isso com alegria. Então nós servimos e servimos com alegria. Nós evangelizamos, nós testemunhamos, nós cuidamos uns dos outros com alegria. O texto sagrado diz que essas pessoas tinham tudo em comum e oravam umas pelas outras, amando umas às outras com amor que o mundo jamais conheceu. Esse é o testemunho. E é curioso que, para muitos cristãos hoje, a igreja vem se tornando um conceito sem sentido. As estatísticas mostram que a igreja que mais cresce do Brasil é dos sem igreja. E o cúmulo disso tudo, outro dia, foi que alguém estava distribuindo pelo correio o cálice e o pão para participar da ceia do Senhor, cada um em sua casa. Dá muito trabalho esse negócio de conviver. Dá muito trabalho esse negócio de gostar, né, de algumas pessoas. Tem algumas pessoas que são fáceis de gostar da igreja. Tem outras que é mais difícil. Às vezes Deus leva da igreja aquele que você mais gosta, Pedrosa. E eu estou bravo com Deus, porque eu fiz uma lista. Eu falei: Deus, quando você for levar alguém aqui, me avisa, porque eu tenho uma lista. Eu tenho uma turma aí que está na fila, na minha fila. Aí estou na saída lá, a irmãzinha fala assim para mim: pastor, eu estou na sua lista? Ora, por quê? Entendeu? Não sei. Mas a gente vai tomar ceia em casa agora.
E é interessante que Paulo escreve sobre isso, dizendo assim que nós, quando não discernimos o corpo, ou seja, quando não valorizamos a igreja e não entendemos a importância da igreja, quando participamos da ceia, comemos o pão para a nossa própria condenação. Olha, a gente não entende o valor, a importância, a dinâmica de participarmos da igreja, de participarmos da ceia. Hoje, as pessoas estão voltadas para si mesmas, com as suas preocupações, com os seus medos, com as suas crises. Então a igreja entra para quebrar isso e para nós nos preocuparmos uns com os outros. Aconteceu nesses dias de frio aí atrás, uma coisa lá na igreja fantástica, eu fiquei muito feliz. Um irmão lá, tem 2 anos, um pouco mais de convertido, chega um pedinte, um morador de rua, pedindo uma brusa, um cobertor, alguma coisa, porque aquela noite estava muito fria e aí procura aqui, procura lá, não acha ninguém, aquela confusão. Esse irmão pegou e tirou a brusa dele, deu para o mendigo. Aí o mendigo olhou aquilo e falou assim: não, cara, mas aí você vai ficar com frio? Não, você precisa da brusa. Aí a minha esposa estava chegando, viu aquela conversa ali, e aí falou: o que houve? Não, ele está precisando de um cobertor, alguma coisa. Aí tinha lá um cobertor que as irmãs usam para passar a toalha da ceia, da mesa da ceia. Aí pegaram o cobertor e deram para o rapaz. Mas eu achei aquilo tremendo, cara. Ele tirou a brusa. Dele. O mendigo ficou congelado, já estava congelado, ficou mais. Eu falei assim: mas não, cara, você vai ficar sem brusa? Eu acho que o mendigo falou assim: eu estou acostumado. Eu dou meus pulos. Sei lá o que o mendigo pensou, mas ele não conseguia lidar com aquela situação. Mas eu achei: puxa, cara, é isso. A gente consegue enxergar além de nós mesmos e podemos então ajudar alguém. Irmãos, a igreja testemunha a sua fé como comunidade, com esse compromisso que temos uns para com os outros. E Deus se alegra quando nós vivemos em união. O testemunho das pessoas de fora da igreja no primeiro século era esse: veja como eles se amam. Puxa vida, presta atenção nesse povo, veja como eles se amam. Veja como eles se amam. As pessoas ficavam impressionadas. Eu oro a Deus para que vocês aqui, nessa comunidade, continuem sendo conhecidos como a igreja em que verdadeiramente o amor de Cristo é visto. E as pessoas que entrarem aqui sejam impactadas com esta mensagem do cuidado, do zelo que nós devemos e temos uns para com os outros. O texto continua dizendo, versos 46 e 47, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Os corações desses crentes estavam impregnados de louvor e de adoração e não de amargura. Eu penso que nós estamos vivendo uma crise no nosso país, em todos os sentidos, e nunca pudemos ver coisas tão tremendas acontecendo, em que todas as instituições e tudo está sendo colocado em xeque, porque não se acredita mais em ninguém, não é? Mas eu e você temos uma responsabilidade de falar bem do nosso país, de orar pelo nosso país, de orar pelas autoridades do nosso país, de respeitar aqueles que estão investidos de autoridade. Nesse encontro que nós tivemos com os PMs lá na igreja, eu disse a eles: nós queremos honrar vocês, porque todo mundo critica todo mundo, cara. E nós precisamos, como igreja, orar pelo nosso país.
Nós gastamos um tempo enorme falando, discutindo, quando eu e você deveríamos dobrar os nossos joelhos. Alguns dias atrás, eu quis comprar a bandeira do Brasil para colocar lá 2 e sair para comprar. E para comprar, rapaz, você não acha fácil isso, cara? Não acha. E aí achei numa loja, fui lá, falei para a moça assim, quero 2 bandeiras aí do Brasil. Ela falou, do Brasil? Mas não é Copa do Mundo. Não é Copa do Mundo, por que o senhor quer? Quase que eu falo para ela, não, do Brasil não, eu quero da Venezuela, tem? Quase, vem aqui, eu também, o meu coração é peludo também, sabe, não acredita muito no que você está vendo, não, eu sou meio ruim também. Então, aí ela olhou para mim assim e falou, eu não sei se tem no estoque, vou ver, está aparecendo aqui que tem. Aí foi e pegou 2 bandeiras, trouxe. Aí ela, eu posso perguntar para o senhor, por que o senhor quer essas bandeiras? A moça ficou inquieta. Eu disse assim, vou colocar uma lá na igreja, na frente, assim, ó, e vou pendurar uma. Porque eu quero que todos os membros da igreja se lembrem que nós devemos orar pelo Brasil. Então todo mundo vai olhar para a bandeira e vai dizer, eu tenho um compromisso de orar por essa nação. Aí ela falou assim, puxa, eu estava brincando com o senhor e uma coisa tão séria que o senhor está falando, né? Falei, porque nós temos que orar. A nossa estratégia de guerra é a oração. Tem outra? Não sei, cara. Vai usar o quê? Ponto 40? Vai usar o quê? O que vai usar? Vai usar o quê e contra quem? Como é que vai ser esse negócio? Pelo que eu sei, ainda não mudou essa estratégia. É oração. Se mudou, eu não fui informado. É o crente que dobra o joelho, é o crente que ora. Nós temos que orar, nós temos que falar bem. Tem crente que fala mal até do casamento. Não é? Você é casado. Aí chega alguém e diz assim, e aí, como é que é a vida de casado? Se fosse bom, não precisava de testemunho. Cara, você é um cristão, cara. Louve a Deus. Cara, eu era feliz e não sabia, até o dia que conheci minha mulher. Sou abençoado por ter me casado. Devia ter me casado antes, cara. Deus me deu uma família abençoada. O cara para e congela, fica te olhando assim. O que você está falando? Estou falando que o casamento é uma bênção do Senhor. Fale bem da sua igreja. Fale bem dos seus inimigos, cara. É bíblico. Ou você vai falar mal dos seus inimigos? Você descobriu o Brasil. Falar o óbvio. Ô, pastor Limão é azedo, hein? Trabalho numa empresa lá, cara, tem um chefe lá, ninguém gosta dele, mas o cara é ruim mesmo, hein, cara? Eu não desejo mal para ele, não, mas se de repente ele cochilar, né? Aí o seu amigo que não é evangélico, não é crente, não é nada, vai fazer, é mesmo, ninguém gosta dele aqui. E você, cara, dando bom dia a cavalo. Fale bem, cara. Fale bem da cidade onde você mora, da igreja, do seu pastor. Fale bem. E como é que é a sua igreja? Rapaz, eu quero te levar lá um dia, porque você vai conhecer um povo de Deus, cara. A pessoa para assim, congela. A gente fala mal. Diz que tinha um camarada que falava bem de todo mundo na igreja, todo mundo. Nunca ninguém ouviu alguém falar mal de alguém. Aí tinha um pessoal lá que ficava bem invocado com isso, porque o pessoal gostava, aquela língua, gostava, veneno, né? Aí um lá ficou bravo com o irmão, falou assim, você que gosta de falar bem de todo mundo, fale bem de Satanás. Eu não gosto de falar que todo mundo é bom, que todo mundo... Fale bem de Satanás. O irmãozinho parou, coçou a cabeça, falou assim, caba trabalhador tá aí, viu? Fale bem do seu marido. Fale bem do seu marido. Foi Deus que te deu esse cara. Cuida dele. Fale bem. Vai falar mal.
É o testemunho, é você dizer para as pessoas e testemunhar a sua fé e fazer isso com louvor a Deus, com gratidão a Deus. Irmãos, eu tenho orado a Deus, por quê? Não existe ninguém mais interessado de que esse projeto chamado igreja dê certo do que Jesus, concordam? Jesus tem interesse que esse projeto dê certo. Ele deu a vida dele por esse projeto. Então Jesus tem interesse em salvar o teu marido, Deus tem interesse em salvar seu filho, Deus tem interesse em salvar o seu vizinho, seu amigo, Deus tem interesse em salvar todo mundo. Uma oração que eu tenho aprendido a fazer nesses últimos tempos é assim: Senhor, não me deixe jogar contra o time, porque Deus vai fazer. E Deus permite que eu e você, como igreja, participemos daquilo que Ele vai fazer. Ele vai fazer. O pastor que deu aqui o testemunho, quando ele começou isso aqui há 7 anos atrás, não é? De repente ele chega e encontra aqui essa igreja. Meu Deus, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Pode ficar tranquilo. Mas uma coisa eu e você precisamos entender: nós não podemos jogar contra o time, jogar contra o patrimônio, fazer gol contra, porque às vezes eu penso que a gente faz gol contra. Acho não, nós fazemos esses gols aí contra. E isso me faz lembrar o testemunho de um missionário. O missionário foi lá na Igreja Batista em Niterói, a primeira Igreja Batista em Niterói, dar o testemunho de que ele ia para o Chile, fazer um trabalho de evangelização lá no Chile. E ele ia para o Chile como um professor de educação física, na área de esportes, porque ele não ia como missionário para pregar o evangelho, mas lá ele ia testemunhar a sua fé. E ele está falando para a igreja, pedindo apoio financeiro, oração, porque ele ia viajar, fazer esse trabalho, ficar mais de 30 dias lá no Chile. E aí a saída, tem um camarada, todo tatuado, todo assim, né? E falou assim para o missionário: ó, Deus falou no meu coração, eu vou nesse negócio aí com você aí. Falei: o quê? Como? Não, eu vou vender minha moto. E eu vou comprar passagem, eu vou com você, vou ajudar você nesse trabalho aí. Deus falou comigo, eu vou trabalhar. E o cara todo tatuado, todo esquisito. Aí o missionário falou assim: mas o que você sabe fazer? O que você faz? Ele falou assim: eu luto jiu-jitsu. Nossa, jiu-jitsu nem de Deus é esse negócio, cara. O missionário falou assim: nossa, vai dar trabalho esse cara. E foi embora. No aeroporto, o dia do embarque, quem está lá? Na sala de embarque, o doidão. O doidão está lá. E aí o missionário falou: ó, seguinte, ó, você vai, mas você tem que ficar quieto, cara, não fale nada, eu que vou falar, porque nós estamos indo lá, mas tal, a estratégia é essa, tal. E você fica como meu auxiliar, então, você fica como meu ajudante. Aí o missionário falou, tá, o rapaz falou: não, estou aí, eu vou ajudar você e tal. Aí foram, desembarcaram lá no Chile, vem lá o comandante lá do destacamento onde eles iam ficar hospedados, porque eles iam utilizar um espaço cedido lá pelas forças, pelo departamento de polícia lá do Chile. E aí o comandante que foi recepcioná-los abraçou o missionário e disse: olha, que beleza, você está aqui no Chile, seja bem-vindo e tal. Eu gosto muito do Brasil e tal. E aí o missionário falou: você gosta do quê? Das mulheres lá do Brasil? Eu falei: as mulheres são bonitas, mas aqui no Chile também. Você gosta do carnaval? Carnaval, mais ou menos. Tal. Então o que você gosta do Brasil, afinal? Ele falou assim: eu gosto da família Gleice. Como é que era o sobrenome do doidão? Gleice. Aí o missionário se encheu o peito e falou assim: rapaz, eu trouxe um da família aqui. E está lá o doidão descarregando mala. Descarrega mala. Aí o missionário falou: ô fulano, vem cá. Já chegou, ó, isso aqui é da família Gleice, não sei o quê, esse é o comandante. Abraçou o doidão e já saiu para dentro. Bom, fim da fritada. Eles ficaram 30 dias no Chile. O doidão treinou 400 policiais em defesa pessoal. E o missionário era o ajudante.
O missionário passava com a mala para lá, passava com a mala para cá. O doidão, cara. E o doidão testemunhava a fé dele. Cara, eu era maluco, eu andava por essas baladas aí, não sei o quê, mas agora é Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, eu luto por Jesus agora, e Jesus... E pregava o Evangelho. Então o que eu quero dizer com isso, cara? Quero dizer que nós precisamos pedir a Deus, o que o Senhor vai fazer? Deixa eu participar um pouquinho aí. Me ajuda a não atrapalhar. Porque tem hora que a gente atrapalha. Deus quer salvar teu marido, mas você com essa boca grande, não deixa. Deus quer salvar os seus filhos, mas você com essa boca, não, está atrapalhando. Fala na hora que não deve. Faz comentário, faz não sei o quê. Entendeu? Então, Senhor, não deixa eu falar o que eu não devo falar. Senhor, qual é a hora? Qual é o momento? Como é que eu vou fazer isso? Senhor, eu quero falar do teu amor, mas me dá uma estratégia, me dá um jeito. Não. Para encerrar, eu conheci um pastor já de uma certa idade. E ele já não tinha mais condições assim de sair para evangelizar, já tinha... E ele abraçou uma estratégia. Ele ia num restaurante, comida servida aquilo, e ele sentava numa mesa, um pratinho dele de comida, e ele estava ali comendo. Sempre chegava alguém próximo dele, uma moça, um rapaz, alguém, chegava e sentava na mesa. Aí ele começava a conversar com a pessoa. Quando a pessoa ia levantar para ir embora, ele falava assim: eu posso pagar a sua conta? Aí a pessoa fala: não, mas por que o senhor vai pagar a minha conta? Eu disse: não, porque alguém pagou a minha conta que eu não podia pagar. Eu tinha uma conta que dinheiro algum no mundo poderia pagar. E agora, o mínimo que eu posso fazer é pagar a sua conta, porque a sua conta eu posso pagar. Aí a pessoa dizia assim: mas que conta era essa que você tinha, que você não podia pagar? Sim, os meus pecados. Os meus pecados, foi Cristo quem pagou. Cristo pagou os meus pecados na cruz. E eu agora testemunho minha fé dizendo que é isso que nós precisamos. Entregar a nossa culpa, o nosso medo, os nossos pecados ao único que pode nos perdoar, Jesus. Várias pessoas ali começavam a chorar. E ele disse para mim que ele orou e orava por muitas pessoas, porque Deus deu essa estratégia para ele. Era a estratégia dele. Peça a Deus uma estratégia. Você tem um campo missionário na sua casa, você tem pessoas muito especiais para você. Peça uma estratégia. Mude. Chegue em casa hoje diferente das outras vezes que você chega. Trate diferente as pessoas que você ama, que você quer alcançá-las para Cristo. Peça a Deus essa estratégia. Dobre os seus joelhos e experimente essa graça, essa alegria de participar daquilo que Jesus está fazendo. Coisa maravilhosa essa. Estar aqui nessa noite com vocês e ver o que Jesus está fazendo aqui. E todos vocês estão muito felizes por isso. E é interessante que mesmo aqueles que não acreditavam, né, estão tão felizes quanto todos. Porque tem um pessoal que não acredita, né? O pastor agora inventou esse negócio, vai construir uma capela aqui, não sei o quê, nesse morro. Você acha que vai dar certo? Pastor Pedrosa, ó. Nem dinheiro nós temos. Tem um pessoal assim também, não é, né? Bom, se não tiver aqui, me perdoa. Às vezes, lá na Piba tem, né? Mas sempre tem um pessoalzinho assim. Entendeu? Curva a sua fronte aí, vamos orar. Pedir a Deus a bênção sobre sua vida, sobre essa igreja. Pai, obrigado pela oportunidade dessa noite. Nos curvamos diante da tua palavra. Obrigado porque um dia o Evangelho de Jesus explodiu no nosso coração. Nós tivemos então essa experiência tremenda
de sermos chamados teus filhos, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, de termos os nossos pecados perdoados, de podermos andar de cabeça erguida, de sabermos que o Senhor tem todo o interesse em nos abençoar, em nos dar estratégias, em nos dar condições para fazermos mais e melhor aquilo que nós já temos feito, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa o Pedrosa, a sua liderança, abençoa, ó Deus, as mulheres, os homens, as crianças, os jovens, abençoa, ó Deus, esta igreja e que nós possamos ouvir, ó Deus, testemunhos tremendos daquilo que o Senhor há de fazer, como já tens feito na vida do teu povo aqui, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, é o que nós agradecemos e assim nós oramos e assim o fazemos na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém.